Hoje, além de dar a dica de livro, eu vou dar a dica de como ler esse livro ou um livro parecido. É um livro que eu demorei 1 ano para conseguir terminar. 1 ano. Esse livro era o meu sonho de consumo desde quando eu fazia... desde quando eu estava na escola de teatro. Este livro é nada mais, nada menos que Anna Karenina. Aqui tá escrito Karenina, mas tem gente que fala Karenina, Karenina. Enfim, nós somos russos, né? Então vamos falar da forma como achamos mais sonoro. Eu acho Anna Karenina mais sonoro. Do Tolstói. Apesar dele ser muito descritivo, ele é muito poético. Então ele une bem as duas coisas. E a história da Anna me pega muito também. Eu tinha assistido o filme com a Keira Knightley, que foi tema da sexta-feira. Eu sou louca por ela. E este filme tinha na Netflix, se eu não me engano, quando eu fui procurar os filmes da Keira na Netflix, não tinha mais, mas não tenho certeza. É muito bom o filme, muito bom, é fantástico, eu amei, eu já assisti várias vezes, eu amo aquele figurino, acho que ganhou até um Oscar, né, de melhor figurino. O figurino é sensacional. E tudo se passa como se fosse num teatro, né, muito lindo esse filme, demais. Eu escuto muito das pessoas que esse tipo de livro assusta, tipo, nem olha na prateleira. Quando olha na prateleira e vê que o livro é muito grosso, a pessoa pula. Várias pessoas já me falaram isso. E, gente, vamos quebrar esse preconceito, porque por mais que a gente demore, eu demorei 1 ano pra ler, vale a pena. Juro que vale a pena, porque são histórias fascinantes. O cara pensou muito bem pensado nessas 800 páginas, então não fica tão maçante. Esse livro, ele conta a história de 2 personagens, a Anna e o Lievin, que no filme é um ruivinho, um ator ruivinho que faz. Pra quem não sabe, a história da Anna ela é uma mulher muito jovem que se casou com um cara mais velho e tem um casamento estável, tem um filho, é da alta sociedade, tá tudo muito certo. Até que ela se apaixona por um militar mais novo, acho que, né, mais próximo à idade dela. Porque a Anna, pelo que conta, acho que ela deve ter uns 24 anos, assim. A Kitty, ela é irmã da mulher do irmão da Anna. Então é irmã da cunhada da Anna. E ela vai fazer um baile para se apresentar à sociedade. E ela está flertando com o Vronsky. O Lievin, que é o que eu falei que o livro conta a história da Anna e do Lievin. O Lievin é apaixonado pela Kitty. E pede ela em casamento e ela recusa porque ela é apaixonada pelo Vronsky. A Anna é da sociedade de São Petersburgo. Ela vem para Moscou. Na estação, ela vem de trem conversando com a mãe do Vronsky. Ela não sabe que é a mãe do Vronsky, eles vêm conversando. Quando eles chegam em Moscou, ela e o Vronsky são apresentados. Rola uma faísquinha. No baile, o Vronsky, a princípio, estava flertando com a Kitty, mas ele já tinha visto a Anna. No baile, ele convida a Anna para dançar. E é como se tudo parasse ao redor. E os dois dançam o baile todo. E aí começa essa história, que é Anna casada com Alexei Alexandrovich, um filho, Serioja, que eu também não sei como é que fala, acho que é Serioja, não sei como é que fala, se apaixona pelo Vronsky. E começa uma história de amor e loucura por esse cara. Lievin tinha pedido a Kitty em casamento, ela recusou, ele resolve voltar pro campo e refazer a vida dele, pensar em outra maneira de refazer a vida dele, porque ele se sentiu muito humilhado de não ter conseguido se casar com a Kitty. A partir disso, a história começa a se desenvolver. A história do Lievin é uma história mais burocrática, assim, porque ele tem uma vida mais burocrática. Então, é uma parte da história, uma parte do livro que fala muito sobre as questões políticas, sobre as questões financeiras, explica muito esse lado e eu nunca tive muita paciência, muito entendimento desse lado. Então, em alguns momentos eu meio que dei uma perdida ou li mais rápido porque simplesmente, tipo, quando ele descreve a conversa que eles tinham nas reuniões, eu lia, mas não conseguia dar tanta atenção, assim, porque simplesmente não entendo.
A história da Ana é a que mais me fascina. Eu tenho um grande fascínio por mulheres, personagens que enlouquecem de amor. Já falei da Florbela Espanca, que é a minha poetisa preferida. Eu gosto dessas personagens. Eu acho a vulnerabilidade, o excesso, a intensidade, a visceralidade delas me inspiram. Ela começa nessa relação intensa com o Vronsky. Ela uma hora decide largar o marido para viver com o Vronsky, mas ela vive numa época onde a lei está a favor do marido. O marido, a princípio eu simpatizo, na verdade eu simpatizo muito com esse personagem, porque ele é muito calmo e ele meio que entende, a princípio, que ela se apaixonou por outro. Só que ele é um cara da alta sociedade, naquela época, até hoje, né, a sociedade tem isso, mas ele não quer que vaze essa história. Ela pode viver o amor dela, mas guarda essa história, não conta pro mundo essa história, deixa, é isso que ele quer. Mas ela tá muito apaixonada. E quando a gente tá muito apaixonada, a gente não consegue esconder. Então toda a sociedade já tá comentando, todo mundo já sabe. E ela quer largar dele, ela quer o divórcio pra poder viver com o Vronsky. Só que na época o divórcio não era uma coisa assim tão fácil, né? E a princípio o marido dela, o Alexei, até... O engraçado é que os dois chamam Alexei, tanto o Vronsky quanto o marido dela. Ele não tá hesitando muito em deixá-la viver essa vida. Ele tá muito triste, ele tá muito decepcionado, ele tá muito amargurado, mas ele fica nessa dúvida, porque ele não pode impedi-la de viver o que ela quer, mas ao mesmo tempo ele é um ser humano bom, mas ele está numa sociedade podre. Então ele tem uma amiga, Lídia. Ela fica instigando ele que ele não pode deixar barato, que ele não pode permitir que a Ana faça isso com ele, porque a Ana tá desgraçando a vida dele. Ela enche tanto a cabeça dele, ela até converte ele ao cristianismo, porque ele nem tinha religião, ele era meio cético. Ela converte ele ao cristianismo e ela enche tanto a cabeça dele que ele começa a ser muito filho da puta, ele começa a negar tudo pra Ana. E ao mesmo tempo ele entra em conflito com isso, porque não é muito o que ele pensa, mas começa a ser o que ele pensa. Então eu acho um personagem muito interessante, porque é um personagem que no fundo tem um coração muito bom e é uma pessoa muito sábia, mas acaba sendo corrompido por dogmas cristãos e por essas regras da sociedade. A Ana, ela é uma mulher incrível também, ela é uma mãe maravilhosa, ela é enlouquecida pelo filho dela, tanto que é o que mais ela sofre, o que mais ela sente é de abandonar o filho dela, ela não quer abandonar o filho dela de jeito nenhum. Só que ela se apaixona pela primeira vez, uma mulher que experimenta o que é o amor pela primeira vez. Sai de um casamento que é todo quadradinho, até o sexo é quadradinho, e vai para um amor que arrebata. Chega um certo ponto que ela enlouquece com esse amor, porque ela começa a ficar tão... É muita coisa, né, na cabeça, é trair também uma sociedade, é trair uma coisa que ela está acostumada, que ela ouviu que era correta, é abandonar o filho, é divorciar, a sociedade toda olhando para ela como se ela fosse uma bandida, né, todo mundo encara a Ana como se ela fosse prostituta, que ela começa a enlouquecer, e ela começa a enlouquecer de ciúme, porque ela largou tudo pelo Vronsky, ela não pode perder ele. Então ela começa a entrar nessa paranoia de que uma hora ela vai perdê-lo. E essa construção da loucura dela é muito maravilhosa, é muito interessante. No caso do Lievin, ele é muito calmo. Me lembrou um pouco assim a dualidade do livro Razão e Sensibilidade da Jane Austen, que tem as duas irmãs, que uma é super racional e a outra é muito sensível. Me lembrou um pouco essa dualidade, porque a Ana é a víscera, o sentimento, e o Lievin é o racional. Não sei até se foi de propósito que colocou, né, masculino e feminino, yin yang e tal. O Tolstói tem muita visão política, então tem os questionamentos de patrão e empregado, e tem uma hora que o Lievin começa a achar realmente injusto ele ficar só no bem bom, então ele resolve trabalhar junto com os mujiks, com os trabalhadores. Eu fiquei bem na dúvida, assim, porque tinha alguns momentos que ele era super socialista, que ele tinha uma visão super assim, e em alguns momentos ele tinha uma visão completamente oposta. Eu acho que é uma dúvida dele também.
Ele é claramente um ser humano em construção. Esses escritores, eles observavam muito o meio em que eles viviam e eles mostram, eu acho que para a sociedade, que não adianta nada essa hipocrisia desses dogmas e dessas regras. Porque no fundo, quando você ama, quando você sente alguma coisa, vai passar por cima. Enfim, eu amo essa história. Fiz um resumão. É o meu xodó, esse livro é o meu xodó. E agora? Ele é até muito pesado. Dicas de como ler um livro desse tamanho, 800 páginas, ou mais até. Gente, primeiro, não desistam, porque dá vontade. Não desistam. Não pulem páginas, porque todas as páginas são importantes, mesmo que você tenha certa dificuldade, como eu tive nas questões políticas. Não leiam outro livro junto. Expressamente proibido, porque você vai se distrair. Eu falo você no singular e eu falo façam, né? Tá meio fora de concordância, mas vocês estão entendendo, foda-se. Não façam isso, não leiam 2 livros ao mesmo tempo quando você tá lendo um livro desse tamanho. Tipo, tem que ser só ele. Se dedique a ele. E mesmo que demore, então, eu acho que a gente tem que ir no nosso tempo. Eu fui no meu tempo com ele. Tinha dia que eu não tinha vontade de ler, eu não lia. Mas a coisa fluiu mais quando eu lia pelo menos um capítulo por dia. Pelo menos um. Pelo menos um. É muito gratificante você terminar de ler um livro desse tamanho, porque se o livro tem 800 páginas, imagina o quanto de história que ele tem aqui dentro, o quanto de vida que ele tem aqui dentro, o quanto de ensinamento que ele tem aqui dentro. Então é simplesmente sensacional você entrar em contato com isso, ainda mais de um autor como Tolstói. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa aventura, essa experiência, porque depois eles se tornam nossos xodós mesmo. Ele é meu xodózinho e foi meu grande companheiro e meu amigo durante um ano. Olha que incrível. Ele, inclusive, é o da minha vinhetinha, que tem um livro aberto. É esse aqui, me rendeu lindas fotos, inclusive, porque esse livro é lindo, né, gente? Ele é muito lindo. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam livros gigantes a partir de agora. E até sexta!